A gente vai falar hoje do parágrafo 6 e 7, né, Oswaldo? É isso? Isso, necessidade da caridade segundo Paulo, ou segundo São Paulo. Vamos lá. Necessidade da caridade segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. E a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Passagem de Paulo, primeira epístola aos Coríntios. São Paulo, de tal forma, compreendeu essas verdades que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, e a mais excelente é a caridade. Coloca, assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e porque é independente de toda a crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Nós temos aqui uma passagem, né, no capítulo 15, que fala do fora da caridade não há salvação. Necessidade de caridade segundo Paulo, né, que você falou. Quando Allan Kardec lança, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele usa para todos os apóstolos o são, né, que era o que a Igreja Católica fazia, né, chamava esses apóstolos de santos, né, São Marcos, São Mateus, São João, e, e a gente sabe que é, né, uma denominação, mas Allan Kardec manteve isso, falando, chamando, mas a gente sabe que, na verdade, é Paulo o apóstolo, não seguidor de Jesus diretamente, pelo contrário, né, perseguidor de cristãos, né? Ele na sua época perseguiu os cristãos, ele que é Paulo, é Saulo, né? Seu primeiro nome é Saulo de Tarso, nascido na cidade de Tarso, na Grécia, e ele, a, ele estuda, né? Ele é um fariseu, ele é romano, judeu, fariseu, né? Pessoa de dinheiro, de posses, estudado, né? De muito estudo, e resolve perseguir cristãos. E ele, né, pôs uma morte de apedrejamento de um cristão, ele fica mais com raiva ainda e começa a perseguir, né, e tem a cidade de Damasco, que é a capital da Síria, ele ia ter uma movimentação de cristãos e ele segue a cavalo, né, para esse local para prender esses cristãos, entregá-lo, né, nas mãos dos romanos, inclusive para serem apedrejados, muito deles, levado aos leões, né, naquele circo de Roma. Então ele vai, né, perseguir até que, segundo o relato dele mesmo, né, isso está em Atos dos Apóstolos e depois em todas as suas cartas ele conta, ele chama de sua conversão, né, de Saulo, perseguidor de judeus, quando ele está descendo para Damasco e essa uma luz, né, diz que chega a cegá-lo, ele cai ao chão, cai do cavalo,
e fica perdido, né, com medo, não sabendo o que está acontecendo, e ele relata que ele enxerga, né, e é muito interessante porque ele não é cristão, ele tem uma outra religião, e ele consegue, diz que enxergar Jesus, né, uma luz muito forte, e ele cai no chão com medo e pergunta, né, aliás, ele recebe primeiro uma informação, Jesus fala, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E no momento ele fala, né, Jesus, ele pergunta a Jesus o que que Jesus quer dele, né? E aí Jesus fala para ele seguir até Damasco, lá ele receberá orientações e a partir daí ele se torna Paulo, né, um cristão que era mal visto, inclusive, pelos outros apóstolos, né, por ser um perseguidor dos cristãos, mas ele se torna, na verdade, o maior nome do cristianismo, né? Se hoje nós seguirmos o cristianismo, né, a maioria das pessoas aí seguem, é graças, na verdade, a Paulo, né, uma das pessoas que mais influencia a vinda das pessoas a conhecerem o Cristo, né? Ele passa a sua vida depois disso apenas a ensinar sobre Jesus, e até bastante interessante, né, que nós temos essa passagem aqui, como ele falou, os relatos deles nós vamos encontrar no Evangelho, né, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, mas ele escreveu, né, há uma divergência ainda em quantidade, mas que ele escreveu 13 epístolas, né, que nós chamamos estas epístolas de cartas, cartas a cristãos que montaram comunidades ao redor lá da Europa, principalmente, né, e nas regiões onde Paulo viveu, né? Ele tirou o cristianismo lá da onde nasceu, né? E trouxe, praticamente, vamos poder dizer hoje assim, para a Europa, atravessando o mar Mediterrâneo, né? Levando, e lá ele criam-se comunidades de cristãos e ele orienta, na verdade, aos cristãos ou o que fazer. Quando a gente começou esse estudo, numa das passagens, a gente falou sobre salvação, né? Que seria salvação, e há um entendimento entre religiões sobre como que a salvação, né? A gente tinha comentado disso, e Tiago, que segundo era um irmão de Jesus, falava que era pelas obras, e atribuem a Paulo a ideia da salvação pela fé. Mas Allan Kardec pega, né, numa das passagens aqui para orientar esse capítulo do Fora da Caridade Não Há Salvação, ele nos orienta com uma carta, né, de Paulo, a primeira epístola, acho que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né, que é, para quem conhece, gosta de música, essa música foi cantada por Renato Russo, né, do Legião Urbana, acho que a música se chama Monte Castelo, que ele canta essa passagem aqui do se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, né, se eu não tivesse amor, na verdade, se a gente for procurar no Evangelho, ela fala, na verdade, de amor, né? E em algumas traduções, mas nós sabemos que a palavra que mais se encaixa a esse entendimento é a palavra caridade, mas a caridade, como a gente disse, né? Aquela caridade ensinada por Jesus, que alguns entendem esse amor ágape, né? Aquele amor fraternal, amor de irmão para irmão, não amor pegajoso, amor interesseiro, não amor sexual, né? Mas aquele amor de querer o bem do outro, né? Então, ele fala muito claro e ele deixa, né, bastante claro que, né, ele diz assim, a epístola é: ainda que eu fale a língua dos homens, eu aprenda a me comunicar, e até mesmo a língua dos anjos, né? É uma passagem que fala muito disso, né? Que alguns cristãos protestantes eles falam, né, do falar em línguas, que nós espíritas tratamos como mediunidade, né? Quando um ser espiritual fala através de um encarnado, né? Que alguns falam em outras línguas, né? Isso acontece muito
na carismática, na católica e bastante nas religiões evangélicas, das pessoas começarem, né, até assim um pouco assustador para algumas pessoas quando há um culto evangélico, começa aquela gritaria de várias pessoas falando ao mesmo tempo e algumas palavras saem em outras línguas, né? É um tipo, para o entendimento do espiritismo, é um tipo de mediunidade, mas ele cita aqui, mesmo que eu fale, né, uma língua trazida por um espírito, né, que ele denomina anjo, né? Se eu for um médium, vamos dizer assim, no entendimento de nós espíritos, ele fala, se eu não tiver caridade, sou apenas um metal que sou, ou seja, não, alguém vai utilizar meu corpo, como é o caso da mediunidade, mas ele só vai refletir um som, né? Ele só vai emitir um som, como se fosse uma imitação, um bater num sino, né? Ele fala, um sino, você bate nele, ele solta um som, e na verdade, aqui ele diz, né? Sou apenas um metal que soa, um sino que tine. Aí ele diz, né? Se eu tiver o dom da profecia, aquele dom que alguns também atribuem como mediunidade, de saber o que vai acontecer, né? De falar o que vai acontecer, de chamar as pessoas, dizer, vai acontecer isso, ou vai acontecer isso, que as pessoas chamam isso nas religiões, como a gente disse, de dom, né? Ele diz assim, se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, né? Se algum espírito me trouxer todas as informações sobre o mundo espiritual, se eu tiver uma perfeita ciência de todas as coisas, né? Conhecimento de todas as coisas, se eu tiver toda a fé, é interessante que ele fala, né? Se eu tiver toda a fé possível, daquela fé que Jesus ensina, que ele diz que é capaz de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Aí ele diz, né, para algumas pessoas, né, que fazem caridade, que a gente conheceu, que são seres evoluídos, ele diz assim, quando eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, tudo isso que eu fiz, né, que foi feito, ele diz, de nada me servirá. Aí ele começa a dizer como é a caridade, né? Isso é ensinamento de Paulo, passando uma orientação como carta, né, epístola aos Coríntios, ao povo de Corinto, na Grécia, ensinando eles como seria a caridade. Ele diz, a caridade, quem faz caridade é paciente, é doce, benigno. Caridade, quem faz caridade não é invejoso, não é temerária e precipitada. Não tem orgulho, né? Não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não desfaz de ninguém. Não é egoísta, né? Diz aqui, não procura seus próprios interesses. Não se acha melhor, né? Não se vangloria. E não é aquilo que a gente estava falando ali no começo, né? Quem tem a caridade não se irrita com nada. Não suspeita mal, né? Não consegue, apesar de ver mal, não fica dizendo, né? Sobre a maldade dos outros. Esse é o principal, né? E é mais um ensinamento que vem de Jesus, de uma pessoa que não conhecia Jesus, que se torna cristão depois de perseguir cristãos, né? E sabendo como é o cristianismo, ou seja, de quem vem o cristianismo, né? Do Cristo, do entendimento. E acho que é o principal para as religiões de hoje, né? Que elas não têm isso. Não se alegra com injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo acredita, né? Crê, tudo espera e tudo sofre. Aquilo que a gente estava falando ali, né? Que está difícil viver nesse mundo agora, mas se nós tivermos essa compreensão do entendimento de Jesus, a gente passa por isso sem reclamação, sem modificar o nosso comportamento. Então a gente vai perceber o quanto a gente vai precisar desses ensinamentos, o quanto a gente vai precisar de Jesus, dos espíritos superiores, para a gente passar por isso, né? Mesmo a gente vendo coisas que a gente não gosta, vendo as pessoas fazerem
o que estão fazendo, a gente vai entender que isso faz parte, é um dos ensinamentos que a gente já passou, né? Quando a gente estuda lá o capítulo dos mundos de todos os mundos, né? Que fala dos mundos habitados, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. A gente sabe que o mundo que nós vivemos é assim. Nós não vamos encontrar aqui facilidade, né? Nós não viemos nesse mundo para tirar férias. Então, neste momento, né, para quem está seguindo os ensinamentos, e Jesus falava que teria um momento certo para isso acontecer, né? A gente estaria passando por isso. E a gente teria que estar passando da mesma forma que ele passou, né? Ah, mas Jesus é um outro ser, é mais evoluído. Sim, mas se nós somos cristãos e se nós acompanhamos o Cristo, é o momento de a gente se situar, perceber, como diz, e continuar sendo cristão. Então a gente percebe que eu sou cristão dentro da igreja, mas fora dela eu não consigo ser. E quando eu saio de lá e vejo as coisas erradas, apesar de as pessoas estarem vendo isso acontecer hoje dentro das igrejas, né? Achei interessante que muitos, e eu vou falar de cristãos de uma forma geral, estão pretendendo voltar à igreja só depois de terminada a eleição. Não sei como isso vai acontecer, mas diz que está muito difícil hoje de frequentar uma religião neste momento que nós estamos vivendo. Mas é um momento que nós vamos ter que estar, sim, ali, mantendo o entendimento e continuando, como diz, a ser cristão. Então a gente vai perceber que é o momento onde as trevas vão estar trabalhando, né? As pessoas às vezes têm um pouco de medo disso, mas a gente sabe que as trevas são mais incisivas do que a luz. Não que ela não esteja aí, né? Mas como a gente falou ali, as trevas vêm diretamente e falam no seu ouvido e te puxa. E a luz, ela vem e te orienta. Mas ela só pode te orientar, foi o que eu falei ainda há pouco, naquilo que você tem, né? Se eu não tenho conhecimento nenhum, por exemplo, de mecânica, não adianta um cara falar assim, ó, você tem que fazer isso, 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 falar aquelas palavras. Se eu não conheço, como diz, vai ser algo que eu não entendo, vai ser uma língua diferente do que eu falo, né? Então é a mesma coisa, se eu não tenho a bondade, se eu não tenho o entendimento de bondade dentro de mim, não adianta um espírito superior me orientar, que eu não vou conseguir ouvir a voz dele. Mas se eu sou da maldade, se eu tenho lá dentro de mim um não entendimento sobre isso, é muito mais fácil dos seres que gostam disso me levarem a fazer algo de ruim. É assim que acontece, né? Por isso que Jesus fala, quanto mais conhecimento você tiver, mais você será provado, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais eu digo que eu sou cristão de verdade, mais aparecem situações para que eu prove de verdade se eu sou cristão. Então nós estamos percebendo que os cristãos, na verdade, eles não existem, né? Com uma raríssima exceção, com poucas pessoas, as pessoas são seguidores de Jesus da igreja, né? Como dizem, eu tinha um palestrante espírita que ele falava, nós somos estudantes do evangelho com o evangelho de sovaco, né? A gente carrega o evangelho debaixo do braço para lá e para cá, mas não sabemos praticar esse evangelho no dia a dia, né? A gente gosta de dizer que vai à igreja, muitas pessoas gostam de ser vista dentro da igreja, né? Passam em frente da igreja, fazem sinal da cruz, postam frasezinhas bonitas, né, no Facebook, mas na hora que as coisas acontecem, as pessoas usam um termo, né, que fala de parafuso, né, já que nós falamos de mecânica, a pessoa espana, né, ela não consegue se manter, é hora que ela aparece na sua acepção verdadeira, né, o que ela é, na verdade, né, o que ela é de verdade. Então a gente percebe que ele diz aqui, né, que sobram, acho bacana que ele diz assim, depois de tudo, né, ele diz assim, agora essas três virtudes, sobram, né, três virtudes, e ele usa, né, a fé,
a esperança e a caridade. Elas ficam, elas permanecem. Mas ele diz, né? Mas entre elas, dessas três, a mais excelente, né? Ele usa mais e usa o termo excelente. A mais excelente é a caridade. Então nós vamos percebendo, né? A gente tem feito um estudo, a gente fez no capítulo 13 e a gente está estudando nesse capítulo 15, nós vamos perceber que nós estamos ainda com a ideia errada do entendimento de caridade, né? Nós não sabemos, na verdade, o que é caridade ou como é a caridade, né? A caridade para nós continua sendo eu dar uma esmola ou outra, e talvez nem isso mais aconteça do jeito que se está caminhando, né? O entendimento das pessoas, porque a gente vê que eu vou falar, né? Preciso falar. Os padres que defendem o armamento estão em moda, e os padres que fazem caridade de verdade e que ajudam os seres de verdade estão sendo esculachados, né? E xingados né, sofrendo perseguição. Eu achei interessante, eu falo assim, eu sou espírita, mas eu procuro acompanhar tudo que é notícia que acontece sobre a religião. A gente sabe que vários padres, eu vou falar, né, padres católicos, deixaram as suas redes sociais por causa de perseguição, né, daquilo que ele acredita. Ele não pode falar que ele é cristão, que ele, né, faz uma obra social, por exemplo, que eles já estão sendo confundidos com, né, certo político, se ele usa a cor, né, daquele político que eles não gostam, até isso já estão chamando, né? Hoje todos os padres, ou quem defende as obras sociais, né, que é caridade, obra social é uma das coisas da caridade, e, né, a pessoa passa a ser comunista, né? Então você percebe que está difícil de seguir Jesus hoje. Tanto que eles falam assim, eles deixaram as redes sociais porque está muito difícil, né? As igrejas hoje, quando o padre fala, eu acho que está acontecendo em todas as religiões, né? Mas quando o padre fala de uma obra de caridade, já começa o grito dentro da própria igreja de que ele é de X partido, né? Tomando a frente de um partido. Então a gente percebe que nós precisamos muito desse entendimento, né? Aí Allan Kardec, nesse segmento aqui que a gente falou, o item 6, ele fala da própria epístola, né? O que está ali no Evangelho, no Novo Testamento, e o 7 é as palavras de Allan Kardec retiradas desse entendimento. Ele começa dizendo: o apóstolo Paulo compreendeu tão claramente esta grande verdade que disse: se eu tivesse a língua dos anjos, e ainda que tivesse dom de profecia, penetrasse em todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei, né? Isso é a compreensão de Kardec dentro do ensinamento de Paulo, né, que é o ensinamento de Jesus. E ele fala dessas três virtudes: fé, esperança e caridade. Ele repete a palavra de cima: a mais excelente é a caridade. Coloca a caridade, ele diz com clareza, acima da fé, porque a caridade está, acho bacana que ele usa aqui, né? A caridade está ao alcance de todos, do inculto, né, daquele que não tem conhecimento, do sábio, daquele que tem dinheiro, né, diz, do rico e do pobre. E é independente de toda crença particular. Você não precisa ter crença para você fazer caridade. Mas as pessoas, muitas delas, só aprendem a caridade dentro de uma religião e às vezes aprendem errado, dependendo, porque nós falamos outro dia, né, e está difícil, que as pessoas estão indo à igreja tentar modificar os ensinamentos de Jesus. Se ela entender que o ensinamento de Jesus puxa para um tema que eles entendem político, ele já fala que o ensinamento está errado, né?
Ninguém tem coragem diretamente, como não tem coragem de questionar Deus. Muitas das pessoas não têm coragem de questionar Jesus, mas muitas pessoas estão indo à igreja tentando modificar esses ensinamentos, né? Tentando dizer que não é, ou distorcer as palavras de Jesus, né? Todos aqui que nos acompanham, né? Hoje nós estamos em 15, todas as pessoas que nos acompanham desde o primeiro dia, né? Há mais de 2 anos, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz somente os ensinamentos de Jesus que nos ajudam, né, a tornarmos pessoas melhores, né? Então a gente não fala de política na época de Jesus, disso ou daquilo. A gente fala claramente do ensinamento de Jesus, na sua acepção da palavra. O que Jesus falou claramente, né? A gente tem pego dentro do Evangelho todos os textos relacionados a um tema, né? Essa foi a função de Allan Kardec. Vamos falar de caridade, pega tudo aquilo que Jesus quis dizer nos seus ensinamentos dentro do Evangelho que fala de caridade, para que não fique uma interpretação diferente, né? Que apareça ali o que ele disse na realidade, em várias situações. Porque se a gente pegar uma palavra de Jesus num pedaço de um trecho, uma coisa que ele disse, você pode levar para outro entendimento. O que Allan Kardec faz? Ele pega todos, às vezes, né? Pega 5 ou 6 de um mesmo entendimento em várias passagens. Jesus falando com um, Jesus falando com o outro, né? Eu acho bacana, né? A gente está falando aqui de Paulo. Paulo era muito inteligente, né? Formado, intelectualizado. O local que ele morava era um lugar de universidades. Depois ele vai estudar as leis, né? Que eram as leis de Moisés, dos ensinamentos de Moisés, lá em Jerusalém. Ele é ensinado por Gamaliel, que é um dos caras mais conhecidos, um fariseu de todo o conhecimento da lei, que era neto de Hilel, que era um outro ser de muito conhecimento. Então ele conhecia a lei, ele era intelectualizado. Mas o que a gente percebeu com Paulo? Que mesmo ele sendo uma pessoa inteligente, mesmo ele sendo ensinado dentro da religião dele, ele precisou ser cutucado, né, mostrado para ele uma outra coisa. Então, de um perseguidor de cristãos, ele passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele entende o ensinamento de Jesus e é ele que começa a levar o verdadeiro ensinamento de Jesus, né? Então, todas as igrejas formadas hoje, tanto as católicas quanto as protestantes, elas partem, na verdade, dos ensinamentos de Paulo. Todas essas cartas que a gente fala, epístolas, ele escreveu, eles falam assim, as igrejas elas estavam formando comunidades de cristãos que se reuniam. Então, o que Paulo faz? Paulo cria como se fosse ali uma forma de como agir dentro das religiões. Mas mesmo ele ensinando o agir dessa coisa da parte interna da igreja, o ensinamento dele não é, né? Eu tinha falado que há um entendimento de que ele prega a salvação pela fé, mas quando a gente pega, como eu disse lá no começo, esse trecho aqui, a gente percebe que ele diz, né, que tanto que está sendo colocado esse trecho no capítulo 15, que se diz, né, de uma palavra que Allan Kardec usa, né, foi criada por ele, não por ele, lógico, isso aí veio dos espíritos superiores, mas o termo que ele usa, fora da caridade não há salvação. Indo contra, né, que a gente vai estudar no próximo item, que se usavam, né, acho que ainda se usa, né, não estou diretamente dentro para saber, mas que se usavam, né, o fora da igreja não há salvação. E muitas pessoas vão à igreja por causa disso, deixando de fazer caridade. Aí a gente pega o ensinamento de Paulo, que é o ensinamento de Jesus, e eles dizem o quê? Que não adianta nada eu ir numa igreja, que não adianta nada eu me dizer cristão, não adianta nada eu ser médium, eu ser padre, eu ser coroinha, eu ser ministro, eu ser pastor, eu ser missionário, se eu não tiver caridade. Isso é retirado do ensinamento de Jesus. Alguém pode distorcer, dizer que não, que não, que não, né? É o que as pessoas estão tentando fazer, buscando ensinamentos dentro da Bíblia que comprovem o fazer maldade ou fazer errado, né? Isto ou aquilo, mas assim, a gente pega nesse item, capítulo 15, que é bastante claro, fora da caridade não há salvação.
eu posso ter fé, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Se eu não tiver caridade, não é a caridade, como a gente falou, apenas do assistencialismo. Não é a caridade apenas do dar coisas materiais. É a caridade de eu escutar, de eu saber me calar, de eu ficar na minha, de eu continuar sendo bom, independente de como as coisas estão acontecendo, que a gente percebe que daí a caridade é mais difícil da gente praticar. Porque a gente quer É. praticar a caridade que seja fácil para a gente, né? Qual caridade eu quero fazer? Aquela que não me traga problema. Você é uma pessoa caridosa? Sou, mas a qualquer momento eu pulo no pescoço de alguém, eu tento tirar a vida de alguém, eu tento, né, brigar. Então a gente vai perceber que tudo isso vai contra os ensinamentos de Jesus. A caridade ela vai em primeiro lugar, mas não a caridade, como a gente falou, do dar esmola, mas a caridade de eu ser paciente, né, como ele diz aqui, benigno, não invejoso, não temerário, não precipitado, não me encher de orgulho, não ser desdenhoso, não procurar meus interesses próprios, né, que é o egoísmo, não se vangloriar, não se irritar com nada, não suspeitar mal e não se alegrar com a injustiça e sim com a verdade. Quer dizer, então nós vamos perceber que caridade para nós ainda é algo. Oswaldo, Voltando. voltou? Voltou. Ah, Nesse instante, sim. dá para encerrar então ao vivo. Tá, deixa eu só falar então. Eu falei a caridade de uma forma geral, né? Nós não estamos preparados, na verdade, para fazer caridade. Nós estamos muito distante disso. Mas, como diz, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se a gente continuar com esse entendimento, a gente consegue, talvez, alcançar algo melhor para a nossa vida. Isso aí, que assim seja.